Duas empresas aéreas foram condenadas a pagar R$28 mil de indenização por danos morais a uma família do Distrito Federal. Os transtornos foram causados por overbooking na volta de uma viagem aos Estados Unidos. A companhia vendeu mais passagens do que a capacidade dos aviões e não ofereceu assistência necessária à família que precisou adiar o retorno ao Brasil. Em uma viagem de negócios a Brasília, este empresário de Cuiabá foi obrigado a ficar um dia a mais na capital federal por conta da venda de passagens acima da capacidade da aeronave, o chamado overbooking. Você não tem uma resposta de imediata, aí você começa a adentrar a noite inteira, né? E aí foi até 1h da manhã, 2h, 3h, e aí não deu uma solução, nós pegamos com os nossos recursos mesmo e fomos embora para um hotel, né? Porque a resposta é lenta e vem o cansaço. A gente prefere, às vezes, ficar no prejuízo do que aguardar uma solução que é de lei, né, e de responsabilidade da companhia. Ao contrário de Sidney, 4 pessoas de uma mesma família resolveram acionar judicialmente 2 companhias aéreas por conta dos transtornos na volta de viagem aos Estados Unidos. Eles compraram passagem de Atlanta para voar direto até Brasília, mas a Delta Airlines vendeu passagens a mais e não conseguiu prestar o serviço. A empresa então decidiu enviar a família para Nova York, que poderia pegar um voo da TAM sem escalas até o Brasil. Só que ocorreu novamente o mesmo problema e eles permaneceram mais 2 dias na cidade norte-americana. As companhias só ofereceram hospedagem em $6, cerca de R$12 para despesas com alimentação. Durante 3 dias, a família só tinha $280 e ainda ficou sem as bagagens, que já tinham sido enviadas ao Brasil. Por conta dos danos morais, as 2 companhias foram condenadas a pagar a indenização de R$28 mil. A indenização foi proporcional, foi razoável face aos enormes danos causados à personalidade de todos os passageiros. Envolviam criança, envolvia situação onde a pessoa não tinha recurso para sequer alimentar ou trocar de roupa. Eu acho que isso aí é uma coisa que serve de lição. É bom isso aí que serve de lição para que não possa acontecer de novo. Se começarem a pagar, realmente vão ter mais responsabilidade. A resolução da Agência Nacional de Aviação Civil determina que nesse tipo de situação, os passageiros sejam colocados no voo seguinte, mesmo que sejam em companhias diferentes. Após 1 hora de atraso da aeronave, devem ser oferecidos os acessos à internet e telefone. Depois de 2 horas, a alimentação e, se a demora atingir 4 horas, hospedagem. Para o especialista em direito do consumidor, adotar medidas parecidas com as utilizadas na Europa e nos Estados Unidos pode reduzir conflitos. Mas ainda tem que avançar no sentido de oferecer, premiar aquele passageiro, de recompensar daquele passageiro de certa forma no ato. Ou seja, houve o overbooking, ele vai ter que ser, além de todos esses direitos que ele já conquistou, ele vai receber, por exemplo, R$400, R$500, R$1.000, ou de bônus, ou em dinheiro, ou em créditos para outros destinos. Para quê? Para que ele possa desistir voluntariamente de ir.